A montanha sabia. Monte Toque era mais do que uma massa de pedra. Estava viva em pequenas coisas, em fissuras que se alargavam como veias, no inclinar silencioso das árvores, no som abafado que vinha das encostas quando a chuva pesava. Os moradores do Vale do Vaionte, em vilarejos como Erto, Casso e Longarone, viviam em tradição e trabalho, marcados pelas estações, pelos rituais da comunidade, pelas rotinas simples de quem depende da terra e do rio. Crianças corriam nas praças, as senhoras costuravam a luz tênue, homens cuidavam de campos e pastos, e a vida seguia com a dureza e a beleza de um lugar isolado. E então veio a promessa que mudou tudo. Na segunda metade dos anos 1950, chegou o projeto da SADE, uma grande obra para aproveitar a força da água e levar energia ao país. A barragem, idealizada por Carlos Semensa, foi celebrada como um triunfo da engenharia, progresso, eletricidade e prestígio nacional. Obras começaram, vales foram transformados em canteiros e a ideia de modernidade seduziu autoridades e parte da população. Para muitos, a barragem significava emprego e futuro. Para outros, um sinal de que o mundo lá fora alcançava finalmente o vale. Mas entre o concreto e os discursos oficiais, havia sinais que pediam atenção. Desde 1960, medições e observações geológicas registraram movimentos lentos e persistentes no Monte Toque. O geólogo Eduardo Semensa, que acompanhou e documentou deslocamentos, soou alertas. Rachaduras nas paredes das casas, poços que secavam, árvores que se inclinavam e primeiros deslizamentos parciais, já em novembro de 1960, apontavam para uma instabilidade real. Engenheiros e técnicos realizaram testes, alguns recomendaram cautela. Alberico Biadene, responsável por determinadas decisões técnicas, ordenou medidas de controle e, em momentos, a redução do nível do reservatório. Ainda assim, não houve ordem de evacuação em larga escala. A tensão entre os números dos instrumentos e a necessidade de manter o projeto em funcionamento foi crescendo em silêncio. As cartas, os relatórios e as medições existiam, mas a decisão institucional tomou caminhos que reduziram o senso de urgência. A explicação técnica para o que viria a acontecer pode ser dita assim, em termos simples. Uma massa imensa de rocha que se solta e cai numa bacia d'água desloca essa água com uma violência que não pode ser contida apenas por uma parede de concreto. Pense num enorme pedaço de terra empurrado numa bacia. A água é comprimida, sobe, forma uma onda de impulso. No caso do Vaionte, essa onda foi muito maior do que se imaginava que uma barragem poderia suportar. Havia alertas sobre a possibilidade de deslizamentos grandes, avisos que, combinados à física do reservatório e à velocidade do movimento, prenunciavam um risco extremo. Na noite de 9 de outubro de 1963, nada poderia preparar exatamente as pessoas para a súbita catástrofe. Às 22h39, cerca de 2,7 vezes 10 à oitava metros cúbicos de rocha, 270 milhões de metros cúbicos, se desprenderam do Monte Toque e tombaram no reservatório. A massa deslocou a água com força tão colossal que a onda resultante ultrapassou a barragem e avançou pelo vale como um muro invisível. Em segundos, vilarejos inteiros foram varridos. Famílias que estavam em suas casas, espectadores no cinema, crianças no orfanato. Muitos não tiveram tempo para reagir. Em poucos minutos, a paisagem de antigas rotinas foi transformada em silêncio e escombros. O número aproximado de mortos chega a cerca de 1.900 almas. A magnitude do desastre não se mede apenas em números. Cada estatística tinha um nome, uma rotina interrompida, um rosto que desapareceu. O socorro foi desesperado e improvisado. Equipes chegaram de diversos lugares. Houve quem puxasse corpos das ruínas, quem cavasse na esperança de encontrar sobreviventes. Muitos corpos eram irreconhecíveis. Enterros em valas comuns foram realizados para dar sepultura às centenas de vítimas que não puderam ser identificadas. Famílias ficaram desfeitas. Lares e memórias foram demolidos. Os resgatistas carregavam nos olhos uma expressão de choque que não cabia em palavras. A assistência médica e logística enfrentou um cenário de destruição que mostrou com crueza a dimensão do erro coletivo. Nos anos que se seguiram, a busca por responsabilização passou pelo tribunal.
Em 1968, houve um julgamento que reconheceu falhas técnicas, mas também apontou para a força de um evento natural extraordinário, numa conclusão que para muitos sobreviventes e parentes soou como insuficiente. Penas consideradas brandas foram aplicadas e as indenizações oferecidas foram sentidas como simbólicas frente à perda de vidas e de comunidades inteiras. A cifra apontada como compensação por óbito foi de 2 milhões de liras, um valor que nada devolvia às famílias. A sensação predominante entre os atingidos foi de injustiça. Havia documentos, havia alertas, havia, no entanto, a escolha de manter o projeto e não evacuar em tempo. A tragédia acabou com várias comunidades, não apenas pela destruição física, mas pela erosão do tecido social. Longarone, Erto e Casso deixaram de ser apenas pontos no mapa, tornaram-se lembranças de um modo de vida que não voltaria. Casas que guardavam memórias, rituais e histórias foram apagadas. A barragem, por sua vez, permaneceu, um bloco de concreto que, para alguns, era símbolo de capacidade técnica, e para muitos outros, um monumento à arrogância que subestimou a voz da montanha. A área transformou-se em lugar de luto coletivo. Há um museu que conserva cartas, objetos e memórias das vítimas. Todo 9 de outubro, a leitura de nomes chama os que foram embora, e as cerimônias renovam o compromisso de lembrar. O caso do Vaillant deixa lições duras e inadiáveis. Primeiro, que números e relatórios refletem vidas reais. Cada instrumento que registra um movimento corresponde a pessoas que amanham um pão, acendem uma vela, montam uma mesa. Segundo, que a técnica sem humildade pode produzir tragédias. Ouvir especialistas e prestar atenção às comunidades locais não é um luxo, é condição de segurança. Terceiro, que a busca por justiça e memória deve seguir, mesmo quando as decisões judiciais parecem insuficientes. A montanha, que mostrou sinais, continuou lá, silenciosa testemunha de uma escolha humana que não mediu o risco a tempo. Que esta história seja lembrada não apenas como um dado histórico, mas como alerta permanente. Que cada projeto que mexe com uma paisagem pense nas pessoas antes de pensar apenas em lucro e prestígio. E que, ao pronunciar os números 2,7 vezes 10 à oitava metros cúbicos, 22 horas e 39 minutos do dia 9 de outubro de 1963, cerca de 1.900 vítimas, tenhamos sempre em mente os rostos por trás das estatísticas. Se esta história tocou você, compartilhe e ajude a manter viva a memória daqueles que não voltaram. Inscrever-se aqui também apoia a nossa continuidade em contar histórias que importam.